Primeiro, a gente falava antes aqui com o PG sobre essa angústia que toma conta dos gaúchos, dos porto-alegrenses, quando a gente ouve essa palavra, né? Ou ouve esse verbo do fechamento das comportas. Queria que o senhor explicasse para a gente em que momento, em que página dessa história nós estamos e se há motivo para um tensionamento, uma tensão em função dessa chuva e dessa instabilidade que está prevista para a semana. Infelizmente, né, que nós ainda contamos com um sistema muito precário de informação, né? Isso até em nível de governo de estado, né, quanto a monitoramento das águas, né, de chuvas. E ontem à noite eu falando com o hidrólogo Pedro, o hidrólogo da sala de situação, ele falou, olha, o vento está virando de sul, isso também a gente já vem monitorando, né? Mas são rajadas fortes de vento que pode levar o Guaíba a uma cota de inundação. O Guaíba já vem né, se mantendo num nível muito elevado, tem grande dificuldade de escoamento, né? E então nós, hoje pela manhã, notamos que pela madrugada, eu acordei 4h30 da manhã, vi que o Guaíba seguia subindo, mas numa velocidade baixa, ficamos monitorando e optamos por fazer o fechamento preventivo, né? É claro que até para tranquilizar também a população, não é motivo de alarde, sim, de tranquilizar, porque qualquer movimentação, né, já causa pânico, seja de chuva ou seja movimentação das águas. Então, agora até por sorte, né, o Guaíba deu uma leve recuada, recuou por volta de 5, 6 centímetros, né, ali na Avenida Guarujá, na Avenida Guaíba, no bairro Guarujá, perdão, o nível estava muito mais elevado pela manhã, agora já recuou um pouco à tarde. Isso nos tranquiliza um pouco mais, mas há uma previsão também de chegada de águas aqui em Porto Alegre, ali de quarta-feira em diante, porque o Jacuí está num processo de cheia na parte mais central do estado, né, segundo a sala de situação. É verdade, então, o que vem descendo de lá, o que vai descer, né, melhor dizendo, da região do Jacuí, a gente falava hoje de manhã sobre isso, né, dos alertas da Defesa Civil para Cachoeira, por exemplo, isso vem para cá depois, diretor. Exato, né? Em relação ao Guaíba, nunca nos preocupa muito a quantidade de chuvas aqui em Porto Alegre. Essa causa, assim, pequenos transtornos aqui em Porto Alegre, né? Dependendo da quantidade e do curto espaço de tempo que ela cai, sim, causa transtorno, causa alagamentos, mas nos preocupa muito em relação ao Guaíba a chuva que vem das cabeceiras dos rios. Essa sim, né? E o Jacuí contribui de 80% a 85% aqui de todos os afluentes aqui no Lago Guaíba, então ele representa sim muito e ele é o que mais nos causa preocupação. Mas nada de grande alarde também, né? Não deve passar muito aí da cota de 3,60, essa nova cota de inundação agora que nós temos. E então, mas por precaução, né, pecando pelo excesso, a gente preferiu fazer o fechamento, alinhamos com a Portas RS também. Tudo certo. Mas antes de eu passar para os guris, só vai passar? O que tu perguntaria, exatamente, Kelly. Vai lá. Não, fica à vontade. Porque a dúvida eu acho que é a mesma que nós. A gente está tão em sintonia que nós estamos com a mesma pergunta. Vai, Pedro. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas tinha dito que provavelmente não superaria, né, Kelly, a cota de inundação. O que o diretor Maurício Loss está dizendo é que pode ser que supere, sim, mas não muito. Então, só para a gente entender, vocês trabalham com essa possibilidade mesmo de que a cota de inundação seja superada, ou seja, que entre água pelo menos no Cais Mauá. Até, na verdade, o estudo do IPH ele saiu mais recente hoje, agora na parte da tarde. Ele é um pouco mais brando, assim, né? E o IPH também tem acertado muito. Mas a sala de situação também e como ele havia falado com a gente por volta da meia-noite ontem, né? E a gente percebeu que o nível continuava subindo aí no início da manhã. Aí fechamos por precaução. Agora, claro, há um novo cenário, mas a gente pode avaliar, talvez amanhã, por volta das 14 horas, que sai um novo estudo do IPH, mostrando um cenário mais brando, a gente pode voltar a abrir, né? Então, a gente vai sempre avaliando os cenários, mas sempre, né, com cautela, e a nossa intenção aqui é sempre tranquilizar o porto-alegrense. E uma outra dúvida, diretor, é o seguinte, as comportas, claro, em maio, e isso é um dos motivos da nossa apreensão também, né, Kelly? Elas falharam, né? Tanto aquela comporta que estourou ali perto da Sertório e Exato, as próprias comportas, os portões do muro da Mauá mesmo, né, em que a água vazava pelas laterais ali do muro, né, entre o portão e o próprio muro. O senhor acha que se nós precisarmos, e tomara que não precisemos, né, dessas comportas, desses portões, para uma eventual cheia bastante alta, as comportas e os portões devem se portar
de melhor maneira dessa vez agora? Elas foram corrigidas de alguma forma? Não, ainda não, PG. Isso é um trabalho que, né, infelizmente, do setor público a gente não consegue, igual na iniciativa privada, chamar uma empresa e dizer, ó, faz isso aqui que eu te pago. Tem todo aquele trâmite burocrático, o estudo, o projeto, enfim, isso tudo que a gente está avançando. As comportas da Castelo Branco, essas sim, né, que se demonstraram muito mais frágeis, a gente está com bags posicionados ali para fazer todo qualquer fechamento e conter bastante o avanço dessas águas, com bags, com lonas. Isso também tem se mostrado eficiente. As do Muro da Mauá, elas se mostraram sim mais robustas, aguentaram bem mais. Claro que aquela água que passava, PG, né, até nós estávamos ali no dia 2, no dia 3, a gente estava acompanhando aquela situação ali. Aquele filete de água que passava, né, frente àquela imensidão do Guaíba, aquela água veio ali e ela caía na boca de lobo da Casa de Bombas e a Casa de Bombas bombeava de volta. O grande problema daquela região do cais foi as casas de bombas que a gente já vem falando aqui, que elas foram construídas a cota inadequada, que o posto de saída é feito a uma cota inadequada também, e isso também são projetos que a gente já está avançando. A gente deve ter grandes avanços nos próximos dias, né? A expectativa é que agora em julho nós já tenhamos obras, principalmente nessas casas de bombas, aí 17 e 18, para fazer a correção desses postos de saída, né? Agora em julho? Agora em julho, exatamente. Nós estamos finalizando o nosso TR, a gente deve chamar consultoria, porque a gente está tentando acelerar ao máximo o processo. Então, para a gente não ter que primeiro desenhar, sentar, fazer o projeto, que é uma coisa que demora muito, como é que a gente está fazendo, né? Obviamente, né, constando sempre a nossa procuradoria, enfim, tudo. A gente, mais ou menos, nós minutamos o que nós precisamos. Precisamos corrigir as casas de bombas, precisamos corrigir os diques, e colocamos ali, estamos colocando no TR o que mais ou menos precisamos. Nós vamos chamar consultorias, fazer uma licitação entre elas, consultorias que têm capacidade de mobilização imediata, que são daqui da região, né, para não vir um estrangeiro de fora que não conheça nada do sistema. Tem que ser empresas que já tenham afinidade com o que a gente está propondo, né? Por isso que a gente vai fazer separado também um termo de referência para a DICS, um termo de referência para a casa de bomba, para que a gente chame empresas que tenham afinidade, que tenham já obras relacionadas aos assuntos. Aí sim, essas consultorias, elas vão fazer um anteprojeto e vamos chamar empresas já para sair executando e fazendo o projeto ao mesmo tempo. É a tal da contratação integrada que a nova lei nos permite, né? Então, a gente quer tá buscando mecanismos de acelerar ao máximo essas contratações, né? E o que nos facilita também é o decreto de calamidade, que nos facilita acelerar uma série de contratações. Então, essa é a nossa expectativa, né? Trazer a segurança, de maneira geral, à população, a Porto Alegre, ao porto-alegrense. Para isso que a gente estamos nessa corrida contra o tempo. E até lá a gente vai agindo, claro, com os bags. Essas comportas aqui do Muro da Mauá, elas ainda estão íntegras, né? De acordo com vistoria realizada. Claro que sempre, né, com sacos de areias, com bags, com lonas, a gente vai fazendo um ajuste mais fino. Mas a expectativa também é de reformar essas comportas, mudar o mecanismo de fechamento, né, para uma tecnologia mais moderna, algo que traga também, né, uma estanqueidade muito melhor. Essa é a nossa corrida contra o tempo agora para avançar com essas obras. Diretor, na última semana a Prefeitura apresentou o plano de reconstrução da cidade. O senhor estava lá, acompanhou, participou dessa apresentação. E esse plano mostra que a Prefeitura estima em 510 milhões o custo total para resolver diques, comportas, casas de bombas e Muro da Mauá. O Muro da Mauá não tem grande problema, até que se perceba por aqui. Então, diques, comportas e casas de bombas. 510 milhões. O senhor diz, né, que os primeiros termos de referência para fazer essas obras, melhorias, saem em julho. A minha pergunta vocês têm os 510 milhões? Porque, claro, é importante fazer os termos de referência, avançar nisso, mas se não tiver o recurso para a obra, por exemplo, diques envolvem obras caríssimas, casas de bombas sempre milionárias, todas elas. Como é que fica essa previsão de essas obras saírem efetivamente do papel? As casas de bombas, claro que a gente está falando da recomposição das casas de bombas e também obras que trazem mais segurança, né? Um ajuste ali no posto de saída, por exemplo, da casa de bomba 17 e 18, ali da Mauá. A gente também está buscando colocar bombas anfíbias, né? Bombas submersíveis, que caso haja uma inundação também,
elas aguentem, né? Elas aguentam ficar rodando também, não precisa ser desligado. Alteamento de painéis, colocação de geradores, algumas correções. Claro que a gente entende, né, e até a gente vai avaliar isso num segundo momento, se essas obras serão suficientes, né, para a gente corrigir e já trazer segurança definitiva para o sistema, ou se no futuro precisaremos, por exemplo, fazer casas de bombas novas. Tá? Mas no momento a gente quer estar trabalhando para trazer segurança. Da mesma forma nos diques. Mas o claro, recurso que o Gabriel perguntou... Minha pergunta é assim, bem prática, né? Porque é muito dinheiro isso. Imagino, pelo que o prefeito falou naquele dia, esses 510 milhões, eles não existem hoje no caixa da prefeitura, nem perto disso. Como é que vai se equalizar isso? E nem no do DEMAI. Claro que nós já estamos em conversa com o BID. Há também, né, a promessa do governo federal em disponibilizar recursos para a gente. Nós estamos justamente também avançando com projetos para que a gente consiga a utilização desses recursos a nível de governo federal. Então, a expectativa é grande. Claro que, de alguma maneira, em algum financiamento, a gente vai ter que buscar, porque as obras elas são estritamente necessárias. Não há escolha em relação a fazer ou não essas obras. Essas obras vão sair do papel. E nós, DEMAI, nós, Prefeitura, nós daremos um jeito, sim, seja custe o que custar, de se buscar financiamentos, de se buscar recurso internacional para a execução dessas obras. Porque o senhor imagina, né, diretor, a gente está conversando com o diretor do DEMAI, as pessoas estão limpando, reconstruindo, a gente vai ouvir logo mais empresários que estão gastando 100, 200, 300 mil, tem pessoas gastando muito mais que isso, para reconstruir seus negócios em áreas que alagaram. Pessoas reconstruindo suas casas em áreas que alagaram. Pode vir uma enchente em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tem pressa, né, diretor, para a gente ter segurança em Porto Alegre. Imagina o bairro Menino Deus, não dorme tranquilo enquanto não tiver... Para pegar um exemplo de um bairro, são dezenas em Porto Alegre. Não dorme tranquilo enquanto não tiver o sistema operando com 100% de segurança. Não, exatamente. É por isso que eu falei, não há alternativa. Essas obras terão que sair do papel. A gente tem que corrigir essas falhas que o sistema apresentou. Sim, sejam a cota dos diques, que estão inadequadas, as comportas, que nem todas se demonstraram, né, robustas o suficiente, e as casas de bombas, né, que foram inundadas, o que não pode acontecer. Então, essas obras, elas sairão sim do papel. A busca de recursos, nós já estamos fazendo, já temos novas reuniões marcadas com o BID para que a gente avance nisso, e demais bancos que a gente, enfim, entende que deva procurar. Mas é isso, nós vamos, assim, tocar essas obras, botar essas licitações, botar essas obras para a rua, e o recurso a gente vai buscando. O fato é que nós não temos alternativa, essas obras vão sair do papel. Diretor, eu tenho uma dúvida honesta, assim, acho que semana passada a gente tentou responder isso e não conseguiu com outro diretor adjunto do DEMAI, que é sobre o funcionamento das casas de bomba. A gente tem uma clareza sobre quantas estão funcionando e, mais do que isso, quantas estão funcionando na sua totalidade? Porque a gente ouve muito, e, honestamente, mas eu não sei o que está certo, o que está errado. Essa não está funcionando 100%, essa está funcionando 50%, essa o motor não funciona, são vários motores. O senhor conseguiria dar um panorama para a gente, colocar essa bola ao centro de quantas estão funcionando e quantas estão 100%? Nós já temos 22 das 23, nós ainda não conseguimos colocar a 23ª, porque na semana passada tem ruas de acesso à casa de bombas número 21 que estavam ainda com muito lixo e os caminhões não conseguiam nem acessar, né? Então, e aí depois conversamos com o DMLU, nos deu um apoio, então nós conseguimos acessar a casa de bombas 21, retiramos os motores para recuperação e essa semana a gente já deve instalar de volta. Então, essa semana ainda nós teremos as 23 casas de bombas das 23. Hoje nós estamos aí com em torno de 65%, 67% do bombeamento operando já, né? Esse é um número muito bom. E já devemos 65%, 67% daí de todas? Isso, de maneira geral. Da exatamente. Capacidade de bombeamento do sistema. E isso é bom, diretor? Nós temos 102 bombas, nós já temos aí em torno de, se eu não me engano, são 68 bombas já instaladas de volta nas casas de bombas, tá? E nós temos já 3 casas de bombas operando na sua totalidade. 3 na totalidade, tá. Isso, 3 na totalidade. E assim nós vamos, conforme os motores ainda vão sendo recuperados. Tem motores novos, né, chegando, que nós adquirimos também.
Então, é isso gradativamente, dia a dia, a gente vai avançando Só na para recuperação das entender. casas de bombas, partes elétricas também. Eu vou interromper, não, porque das 23 só tem 3 funcionando 100%. Quando o senhor fala bombas, daí é cada equipamento que tem dentro das casas de bomba. Então, só para ficar claro, tem as casas de bombas e tem dentro cada uma das bombas dentro das casas de bombas. O senhor falou mais de 100 bombas. Isso, exatamente. 102. São 23 casas de bombas. E nós temos, nós temos casas de bombas que tem 3 grupos de bombeamento, tem casas de bombas que tem 4, tem casas de bombas que tem 7, que tem 8. Então, conforme a capacidade de cada casa de bombas, ela tem um número X de motores, né? Tem casas de bombas que tem apenas 2, e então isso é relativo. E aí, de maneira geral, nós já temos aí em torno de 65% do bombeamento geral em funcionamento, tá? E aí nós temos 3 casas de bombas funcionando na totalidade e as demais com 70%, com 50%, pelo menos, nenhuma menos que 50%. Tá? Então isso também já traz uma segurança e ao longo dos dias aí a gente vai avançando na colocação de mais motores. As nossas equipes também estão com hidrojatos, estão com super sugadores, limpando todas as redes também. Então é um trabalho que tem acontecido de domingo a domingo aqui no DEMAI. E a gente espera, o mais breve possível, trazer a normalidade de todo o sistema. Diretor, então eu vou para a prática agora. Claro, a gente está com o Guaíba alto, o nível do Guaíba está alto. Embora o Instituto de Pesquisas Hidráulicas diga que não deva superar a cota de inundação, o DEMAI já fechou as comportas, até porque a sala de... Como é que vocês chamam? Situação. Perdão? A sala de situação diz que existe uma possibilidade, né, de superar a cota de inundação e a água voltar a extravasar ali no centro de Porto Alegre. A minha dúvida bem prática é o seguinte: do jeito que a gente está hoje, né, que o senhor disse ali que se houvesse uma nova cheia, tentariam segurar ali as comportas com bags, o senhor usou essa expressão, que são aqueles sacos, né, lonas, além dessas casas de bombas que nós temos agora funcionando. Quer dizer, nós estamos mais protegidos se ocorrer um problema de novo, né, de cheia, de enchente. A gente está melhor agora? Quer dizer, a situação tende a ser menor, mais leve um pouco do que o horror que a gente viveu um mês e pouco atrás? Não, PG, infelizmente não, né? Nós estamos ainda num momento delicado, né? Nós vamos estar protegidos quando essas obras de fato forem executadas e finalizadas, né? Que aí sim teremos mais segurança. Claro que nós estamos avançando, um ponto chave, né? Identificamos onde são as fragilidades e já estamos trabalhando para corrigi-las. Agora, enquanto essas fragilidades elas ainda não são corrigidas, e claro, né, e graças a Deus a expectativa é de que não tenhamos uma cheia aos moldes da que tivemos, né, são elevações muito mais brandas, graças a Deus. Então, de fato, PG, não tem como a gente ter a garantia, né, como estarmos seguros, tendo em vista que o sistema ainda está bastante debilitado, bastante frágil, como a gente pode perceber. Desculpa, Kelly, uma última dúvida em relação a esse tema ainda. O senhor disse que a gente está com entre 65% e 67% das bombas, né? Ou seja, do sistema total de bombeamento funcionando. Quando foi a última vez que a gente teve 100% dele funcionando? Foi antes da cheia? Tinha isso? Nós nunca trabalhamos com 100%, PG, porque, por exemplo, assim, nós temos, então, 23 casas de bombas. Né, casas de bombas que têm diversas capacidades e quantidade de bombeamentos. E nós sempre temos algum grupo do bombeamento em manutenção, né, por diversos motivos. Porque queima um motor, porque queima uma chave de partida, porque tranca uma bomba. E o fato é, as 23 casas de bombas, elas estavam funcionando no dia 1º, no dia 2, depois do dia 3 que elas começaram, né, a parar. E claro, só ano passado, por exemplo, nós tivemos 768 intervenções em casa de bombas, manutenções, sejam elas, disso que eu falei, né? Ajuste de motor, troca de bomba, troca de chave de partida, manutenção nas comportas. Então, esse sistema, ele sempre requer uma manutenção porque ele é muito utilizado, né? Então, por volta, no dia 2, no dia 3, nós estávamos com 87% do bombeamento funcionando. Né, tínhamos alguns motores que estavam em manutenção corriqueira essa, sempre quando se abre um chamado, a nossa equipe ou a empresa terceirizada vai lá e retira o motor ou corrige na hora. Então, nós temos um contrato ativo permanente de manutenção somente para as casas de bombas e só ano passado 768 intervenções foram feitas para que a gente tenha o percentual máximo
das casas de bomba sempre funcionando. Pois é, para a gente encerrar, o senhor é um gestor que acompanha esse tema e de forma muito didática nos explica. O senhor falou 65%. É bom ter 65% do sistema ou das bombas funcionando, porque a gente ainda está traumatizado, né? Por um evento que foi muito agudo e também, claro, sabemos, foi muita chuva, né, diretor? A gente não está ignorando este fato. Mas se tem muita chuva ou se vier outro volume de chuva, não naquele montante, a gente não está sob risco em função de não ter o sistema funcionando 100%? Não, o bom que eu quero dizer é que assim, até mediante o tempo, né? Nós Entendi, de recuperação. Isso, exatamente, né? Até os próprios holandeses, quando vieram aqui, eles falaram, cara, vocês já botaram tudo isso de pé. E na época nós estávamos acho que com 17 ou 18 casos de bombas em funcionamento, ou 19, até não me lembro. E então eles mesmos se assustaram com a rapidez que a gente conseguiu, né, gradativamente ir recuperando o sistema. Não, o ideal com certeza é 100%, né, Kelly? Isso, porque é para isso que a gente tem trabalhado todo sábado, todo domingo, com equipes na rua, com nossas equipes de elétrica, colocando motores, e a gente trabalha, né, tem procurado trabalhar o mais rápido possível, sem medir esforço, para a gente chegar ao 100%. Mas isso é um trabalho, né, Kelly? É um esforço, e vocês também têm acompanhado muito isso, todo o processo de recuperação de motores, enfim, todo o esforço que a gente faz, vocês minuto a minuto também têm acompanhado, que não são simples, né? São motores que pesam aí toneladas, que requerem um sistema complexo de limpeza, de colocação de funcionamento de novo. Também temos, né, as estações de bombeamento de água tratada, que requerem manutenção, estações de esgoto. Então, o DEMAI é um mundo, né, uma grande indústria aí que sempre a gente vai se dividindo para manter o sistema sempre operando a pleno. Diretor, nosso tempo estourou já aqui, mas tem uma pergunta importante para fazer. As comportas, elas seguem da forma como elas eram antes. Não tem uma vedação nova, por enquanto, nada disso. Isso só nas futuras novas comportas, não tem vedação nova. Exatamente, a previsão é de recuperação. Essas comportas do muro da Mauá, elas se apresentaram muito robustas. A ideia é que elas sejam reformadas e que haja um novo sistema de vedação, né? Seja elas de borracha, de estanqueidade junto ao muro, e talvez um novo sistema de fechamento. Tá? Isso a gente está avaliando com as empresas ainda, justamente porque não pode se criar qualquer sistema até com travessas em cima, depois não entra mais caminhão no cais, a gente também não pode inviabilizar isso. E aquelas lá do muro, da Castelo Branco, perdão, aquelas sim serão novas comportas, né, muito mais robustas do que as se apresentam lá. E também nós estamos avaliando o fechamento, né, de 8 comportas. Nós estamos aguardando ainda a definição da Secretaria de Mobilidade quanto à comporta de número 14, embaixo do acertório, que aquela que rompeu, né, que até o PG mencionou, aquela que rompeu porque ali é bem a curva do Jacuí que entra aqui no Guaíba. Então, com a força ali, a força centrífuga, acabou jogando muita água para cima daquela comporta ali e ela acabou rompendo. Né? Então, ali a nossa ideia é fechar com uma parede de concreto armado, bem vedada, bem isolada, bem impermeabilizada, para que a gente não tenha mais risco futuro, né, da água entrar por ali. Então, a gente está em tratativas com a mobilidade, tratativas com a Ambev também, porque a Ambev tem utilizado a comporta número 10 para acessar o cais. Então, isso tudo a gente deve definir nos próximos dias. De qualquer forma, os projetos já estão andando também, para a gente não perder tempo. Qualquer coisa a gente muda um pouquinho a rota no meio do caminho. O importante é não perder tempo para que a gente tire as obras do papel o mais rápido possível e exatamente, né, que ele devolva a tranquilidade para Porto Alegre e para o porto-alegrense. É o que queremos.